Capítulo 7. Abraão. Abraão oferece um profundo contraste aos homens de Babel. Ele era um homem de espírito diferente. Sua confiança não estava nele mesmo, mas no Senhor. Como os homens de Babel se esforçaram para construir para eles mesmos uma cidade terrena e eterna, Abraão provou dia após dia seu desejo de renunciar a tudo na terra para buscar uma cidade celestial. Ele deixou Ur dos Caldeus, a casa e a família de seus pais. Mais tarde, entregou seu primogênito Ismael e até mesmo mostrou-se disposto a sacrificar seu filho prometido, Isaque. Ao invés de se esforçar para construir para si mesmo, ele continuamente entregava tudo ao Senhor, confiando nele para alcançar tudo que o preocupava. Por causa de sua fé, o Senhor realizou em Abraão tudo o que os homens de Babel buscaram em vão. Um nome que seria estimado por todas as gerações, uma cidade que duraria para sempre. Como os homens naturais não podem conceituar as coisas que são eternas, eles frequentemente acham que se puderem de alguma forma se tornar renomados entre os homens, eles não vão perecer no final. Quando começamos a compreender aquele que é eterno, ser lembrado pelos homens tem pouca significância. Ser conhecido pelo Senhor é suficiente. Quando começamos a compreender a glória do Senhor, todas as cidades e conquistas terrenas dos homens começam a perder suas atrações. O desejo humano por honra ou posição parece ridículo à medida que nos aproximamos dele e perdemos o interesse em qualquer cidade que o homem pode construir. A cidade que Deus já construiu terá toda a nossa atenção. Abraão foi capaz de acreditar em Deus porque ele era um homem de visão espiritual. Ele era capaz de ver coisas que o olho natural não podia ver. Sendo um homem espiritual, ele entendeu que as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4:18. Quando o Senhor abre os olhos dos nossos corações ao reino eterno, espaço e tempo param de limitar nossa visão. O futuro se torna tão real como o presente. Abraão foi capaz de oferecer Isaque como um sacrifício porque ele tinha olhado à frente do sacrifício de Jesus, como o Senhor mesmo confirmou. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. João 8:56. Abraão tinha profeticamente previsto a crucificação e ressurreição de Jesus, e entendeu que seu filho Isaque era um modelo do Messias que estava por vir. Compreendendo isso, ele fez Isaque carregar a madeira para seu próprio sacrifício, assim como Jesus iria carregar sua própria cruz. Abraão sabia que, assim como Jesus seria ressuscitado, assim também seria seu filho. Hebreus 11:19. Subtítulo: Fé verdadeira. A fé verdadeira não é uma receita que pode ser aprendida de cor, nem é um sentimento, uma avaliação intelectual ou concordância com certos princípios. A verdadeira fé só pode vir com visão espiritual. O apóstolo Paulo explicou que os olhos dos nossos corações devem ser abertos, Efésios 1:18, porque com o coração o homem crê, Romanos 10:10.
A verdadeira fé é um simples reconhecimento daquele em quem nós cremos. A verdadeira fé é conhecer Jesus. É a habilidade de vê-lo no poder de sua ressurreição, como Abraão foi capaz de fazer mesmo antes dele vir. Fé não é apenas acreditar nas palavras do Senhor, mas acreditar na palavra. A verdadeira fé é a habilidade de ver a eternidade e isto nos liberta do apego aos cuidados e preocupações deste mundo que está se acabando. Há princípios espirituais regendo o mundo espiritual, assim como há leis naturais regendo o mundo natural. Estes princípios espirituais vão trabalhar para qualquer um que os use. De fato, o poder de Satanás é completamente dependente dos princípios ordenados por Deus de poder espiritual. Satanás não os criou, Deus os criou. Satanás meramente os inclina para seus próprios propósitos. Tendo esta fé nos princípios, alguém pode fazer magníficas obras completamente separados de Deus. Por esta fé, muitos curandeiros de fé comerciais e espiritualistas realizam seus milagres mentirosos. Há mesmo sinceros cristãos que têm apostatado da fé verdadeira para uma fé que é reduzida a princípios e leis que são aprendidos e podem funcionar. Mas a diferença entre a verdadeira fé e falsificação ou imitação é facilmente discernida pelo seu fruto. A verdadeira fé está em Deus e a outra é meramente fé na fé de alguém ou em princípios e leis. A verdadeira fé vem através de vermos o Senhor e seu fruto será amor e humildade. O fruto da fé falsificado sempre será orgulho, que alimenta a concupiscência do homem e não o seu espírito. Muitas das doutrinas que são chamadas fé hoje são resultado de perigosa compreensão por aqueles que ainda têm mente terrena. Nestes casos, o impulso do ensinamento irá colocar muita ênfase em bênçãos e feitos terrenos, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Romanos 8:5. Paulo advertiu corretamente Timóteo da mesma coisa que está ainda hoje causando naufrágio nas vidas espirituais de muitos cristãos. É grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se atormentaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 ao 12. Ser rico ou pobre das coisas do mundo não tem nada a ver com nossa espiritualidade ou nosso grau de fé. Alguns acham mais espiritual ser pobre e podem estar desperdiçando seus recursos imprudentemente,
se esta não é a vontade de Deus para eles. Alguns, da mesma forma, imprudentemente, devotam a si mesmos a riqueza material. A verdadeira fé é demonstrada por ter paz em qualquer circunstância que o Senhor nos proporciona, como Paulo testificou. Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e sei também ter abundância. E em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como o padecer necessidade. Filipenses 4, versículos 11 e 12. Estava Paulo faltoso em fé quando ele padeceu fome? Quando ele sofreu necessidade? Pelo seu próprio testemunho, seu contentamento nestas circunstâncias era a fé. Mas assim como temos que aprender a nos contentar em tempos de necessidade, também temos que aprender a viver com prosperidade e manter um controle na mente. Se não podemos ser responsáveis com as riquezas da terra, certamente não seremos capazes de administrar as riquezas celestiais. Mas se nós, como Paulo, temos compreendido as riquezas espirituais em Cristo, todas as riquezas do mundo terão pouca atração para nós. Esta fé não pode ser falsificada ou invocada por repetitivas citações das Escrituras. Ela só pode vir de ver aquele que é invisível, como Moisés fez quando ele negou todas as riquezas do Egito para segui-lo. As promessas de Deus não são dadas para que possamos fazer ou ter, mas para que possamos ser fundados nele. Esta é a razão pela qual as promessas de Deus não são feitas para nós como indivíduos, mas para Jesus, como o apóstolo explicou. Pois quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim. 2 Coríntios 1:20. Paulo mais tarde esclareceu isto na carta aos Gálatas. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, e a teu descendente, que é Cristo. Gálatas 3:16. Ele repetiu isso novamente em sua carta aos Efésios. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza de seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Efésios 1, versículos 18 e 19. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, ele procurou tentá-lo a aclamar as promessas de Deus por razões egoístas. Ele ainda está usando a mesma tentação hoje para fazer o povo de Deus tropeçar. As promessas de Deus são gloriosas acima de qualquer compreensão. No entanto, nenhuma das promessas foram feitas para serem tomadas independente de Jesus. É o Senhor que é a nossa herança. As promessas foram dadas nele, assim como elas são todas dadas para a sua glória e seus propósitos. Elas foram dadas nele, para que toda a nossa atenção esteja nele, não em nós mesmos. Nós não fazemos grandes milagres por acreditar em quem nós somos em Cristo, mas acreditando em quem Ele é em nós. Em verdade vos digo
que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. João 14:12. Subtítulo: A grande separação. No 6º capítulo de João, uma grande separação acontece entre as pessoas que estavam seguindo Jesus. No versículo 2, vemos uma grande multidão seguindo-o, porque eles estavam vendo os sinais que ele estava operando. Outros estavam seguindo por causa dos pães que ele multiplicou e com os quais os alimentou. João 6:26. Alguns seguiram-no por milagres, outros por causa de sua provisão para as suas necessidades. Os homens mudaram um pouco. Se um líder pretende ter grandes coroas seguindo seu ministério, a operação de milagres ou a pregação da provisão de Deus sempre reunirá as multidões. Mas Jesus sabia que esses motivos eram superficiais e teriam que mudar. Um limite teria de ser traçado, o trigo e o joio separados. Ele os desafiou: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. João 6:27. Eles não entenderam o que ele estava dizendo. Perguntaram eles: que faremos para executar as obras de Deus? João 6:28. O Senhor novamente tentou corrigir os seus motivos. A obra de Deus é esta: que creiais naquele que ele enviou. João 6:29. A resposta da multidão a isto foi pedir um sinal e um maná do céu. A resposta do Senhor foi que ele era o pão do céu. A não ser que eles comessem da sua carne e bebessem seu sangue, eles não teriam vida. Num dos mais tristes testemunhos da típica motivação humana, o apóstolo João registra: a partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. João 6:66. Quando foi testado, aqueles que estavam seguindo Jesus por quem ele era e não pelo que ele podia fazer, não havia mais muitos restantes. Aqueles que se retiraram não eram apenas errantes atraídos pela excitação da coroa, eles eram discípulos. Se o Senhor fosse fazer este mesmo desafio hoje, quantos restariam? Como Pedro achava que ele nunca o negaria, é difícil para nós acreditar que poderemos, em algum momento, negá-lo. Mas nós não somos diferentes. Quando este desafio vier, e ele virá, da grande multidão dos que agora se denominam discípulos, quantos restarão? Será que nós permaneceremos? Neste ponto, o ministério de Jesus mudou drasticamente. Até aquele tempo, ele dedicou a maior parte do seu tempo às multidões. Após isto, seus esforços foram direcionados quase inteiramente para seus discípulos. Antes deste incidente, ele tinha operado milagres para que o povo cresce nele. Após este ponto, ele somente operou milagres para aqueles que já acreditavam nele. É claro que o Senhor deseja abençoar o seu povo. No entanto, quando nós desejamos as bênçãos e os dons mais do que o desejamos,
sérios problemas serão provocados. O egocentrismo é um veneno que está nos matando. Quando recebemos suas bênçãos de forma que perpetue nosso egocentrismo, em sua misericórdia, Ele frequentemente faz cessar as bênçãos. Toda a história da antiga Israel é um ciclo contínuo de libertação, bênção, autossatisfação, idolatria, escravidão, opressão, humildade e busca ao Senhor. Então o ciclo começa de novo. Eles nunca alcançaram a mensagem. Será que nós a alcançaremos? O Senhor chamou a igreja para ser sua noiva. Como se sentiria qualquer esposo se descobrisse que sua esposa só se casou com ele pela sua riqueza e que seus presentes caros parassem? Ela o deixaria? Onde estaria a alegria ou regozijo se a única hora que sua esposa falasse com ele fosse para pedir alguma coisa? Seria um casamento sem vida? Há vida no nosso relacionamento com o Senhor? Se o Senhor tivesse mais da nossa atenção e as bênçãos menos, provavelmente estaríamos andando em mais bênçãos. A promessa é que se nós buscarmos primeiro o seu reino, então todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mateus 6,33. É claro que Ele quer que apreciemos nossa herança, mas comparado a Ele, todos os tesouros são insignificantes. Quando começamos realmente a vê-lo, nós lançaremos as nossas coroas a seus pés. Subtítulo: Fé e Paciência. Em Hebreus 6,12, somos exortados a sermos imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. A fé tem sido um assunto muito popular entre os cristãos nas últimas décadas, mas o outro ingrediente necessário, a paciência, é quase inteiramente omitido. Este descuido muitas vezes tem sido trágico. A verdadeira fé não pode ser separada da paciência. A paciência é a demonstração da verdadeira fé, como Abraão provou através de seu exemplo. Não apenas ele e Sara eram muito velhos quando a promessa de um filho foi dada, mas o Senhor requereu deles que esperasse ainda muitos anos até que ele cumprisse a promessa. Ao invés de serem desencorajados pelo passar do tempo, sua fé no Senhor cresceu mais forte. E quando Deus de fato cumpriu sua promessa, não havia dúvida que ele havia realizado. Abraão creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois era já quase de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Romanos 4, versículos 18 ao 21. O tempo é um teste infalível para a fé.
Se a nossa fé é a verdadeira fé de Deus, ela crescerá mais forte, independente das circunstâncias que parecem fazer o seu cumprimento remoto. Se não é a fé verdadeira, o tempo a extirpará. Deus tem ordenado que devemos ter fé e paciência para herdarmos suas promessas. O tempo vai remover aquilo que não é verdade e fortalecer aquilo que é verdade. O Senhor comparou a fé a um grão de mostarda. Esta é uma semente muito pequena e, no entanto, pode se tornar uma grande planta e produzir fruto. Mas, a não ser que interpretemos mal, a semente não é o fruto. A semente deve ser plantada, regada e cultivada para se tornar uma planta saudável e só então ele produz fruto. É o mesmo com a fé. Aquilo que interpretamos como fé é frequentemente uma semente plantada dentro de nós, que deve ser regada e cultivada. A verdadeira fé de Deus pode mover montanhas, levantar os mortos e curar os enfermos. Há tanta maturidade e submissão a Deus requeridas apenas para compreender a fé real, que eu acho que o universo e o plano de Deus provavelmente estão bem protegidos da interferência tola de imaturos, apesar de haver cristãos bem intencionados. É maravilhoso e excitante quando o Senhor opera milagres instantâneos, mas aqueles que demoram um pouco mais não são menos milagres. Os discípulos ficaram maravilhados quando Jesus transformou a água em vinho, mas o Senhor transforma água em vinho todos os dias. Ele só demora um pouco mais. Deve ter sido maravilhoso ver a figueira murchar depois que o Senhor a amaldiçoou, mas nunca houve uma árvore que tenha murchado, a não ser que o Senhor a tivesse amaldiçoado. Nem jamais houve uma doença que tenha sido curada, senão pela sua mão. A verdadeira fé vê a mão de Deus em tudo, independente do tempo que ele leva ou a maneira pela qual ele faz a sua obra. Elizabeth Brown certa vez escreveu: "A terra está cheia do céu. Cada arbusto está abrasado com o fogo de Deus, mas somente aqueles que veem tiram seus sapatos, o restante apenas colhe as frutas." A verdadeira fé é vista nele e conforma-se nele. Não há substitutos baratos, nem fórmulas fáceis. Se estamos buscando a verdadeira fé, como Abraão, devemos nos permitir ser levados muito acima dos limites da habilidade humana. Como muitos ministérios têm interpretado mal a correlação entre fé e paciência, tem havido uma tendência para eles de estender seus limites acima do que foram chamados para fazer. Há uma mentalidade resultante do ensino desequilibrado da fé que iguala a contínua expansão com andar em fé. Como resultado, o ministério, programas e boletins estão crescentemente dominados por
apelos desesperados por dinheiro, e sendo este seu testemunho da fidelidade de Deus, se eles não ouvirem de nós, em breve eles serão forçados a sair do ar. Isto tem trazido muita amargura e humilhação para todo o corpo de Cristo. O Senhor prometeu que sua descendência não mendigaria o pão. Salmos 37, 25. Quando o Senhor ordena um trabalho, não haverá falta de provisão para executá-lo. Quando Moisés pediu ao povo contribuição para construir o tabernáculo, ele teve que reprimi-los porque eles trouxeram demais. Quando o ministério tem que mendigar, implorar ou ameaçar o corpo de Cristo para o seu sustento, com certeza houve um afastamento da graça de Deus. Os exemplos das Escrituras de como o Senhor prepara os seus servos estão em completo contraste com as tendências de hoje. Após o sonho de José, parecia que somente o oposto do que havia sido prometido poderia se tornar realidade em sua vida. Depois que ele viu o sol e a lua e as estrelas, ele se tornou um escravo. Depois que finalmente encontrou o favor do seu mestre, ele foi mandado para a masmorra. De acordo com alguns ensinamentos populares, José deveria estar com falta de fé. Na verdade, sua grande fé estava alimentando poderosamente a cada nova prova. Ele sabia que para ser usado para os propósitos de Deus, a humilhação vem antes da exaltação. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro 5, 6. Entre o lugar em que nós recebemos a promessa e a terra prometida, há um deserto, que é exatamente o oposto do que foi prometido a nós. Israel recebeu a promessa de uma terra que manava leite e mel, mas nas suas peregrinações iniciais não havia nem mesmo água. Naquele lugar, eles tinham que aprender profundamente sobre o fruto do seu próprio esforço. Quando eles finalmente entraram na terra prometida, receberam casas que eles não construíram, cisternas que eles não cavaram e vinhas que eles não plantaram. Deuteronômio 6, versículos 10 a 11. Certamente havia muitas batalhas a serem disputadas naquela terra, mas a provisão vinha de Deus. Tem sido o eu farei do homem que o tem mantido em inimizade, enquanto o eu farei não for substituído pelo ele fará, porque ele não é servido por mãos humanas. As melhores intenções e esforços humanos para construir para ele não servirão aos seus propósitos. Subtítulo: Ismael. Ismael foi o resultado lapso da paciência de Abraão em esperar pelo Senhor. Após muitos anos de espera pelo filho, ele começou a seguir sua própria razão ao invés da direção do Espírito. Sua mulher sugeriu que ele se deitasse com sua serva para ter seu filho. Abraão cometeu um terrível erro por não buscar o Senhor sobre isso. Ele entrou a Agar e ela concebeu e deu à luz a Ismael. Como o apóstolo Paulo mais tarde testificou, a criança nasceu segundo a carne,
não segundo o Espírito. Gálatas 4:23. Ismael era da semente de Caim. O efeito da falta de paciência de Abraão tem sido uma realidade histórica devastante. Assim como tem havido inimizade entre os árabes, descendentes de Ismael, e os judeus, descendentes de Isaque, desde aquele tempo, sempre haverá inimizade entre aquele que é nascido da carne e a verdadeira semente de Deus. Em torno da época em que Isaque foi desmamado, Ismael já estava zombando dele. Gênesis 21:9. Finalmente, Abraão expulsou Ismael de sua casa e o deserdou. Uma árvore só pode dar fruto da sua própria espécie. Aquilo que for plantado na carne será ceifado, independente de quem nós somos em Cristo. Se voltarmos para os dispositivos da semente de Caim, mesmo numa tentativa de produzir os propósitos de Deus, isto nos causará, no final, muitos problemas. Abraão foi escolhido por Deus para produzir seus propósitos. A promessa que tinha recebido de Deus era verdade. As consequências dos métodos de busca própria de Abraão ainda estão causando estragos internacionais no mundo hoje. Os Ismaéis, produzidos por ministérios cristãos, não têm sido menos devastadores para o corpo de Cristo. Há contínuo conflito entre aquele que é nascido da carne e aquele que é nascido do Espírito. Como Ismael era filho de Abraão, o Senhor o abençoou e fez dele uma grande nação. Gênesis 17, versículos 17 ao 20, ainda que ele soubesse que ele iria causar um grande problema para a semente prometida. O Senhor frequentemente abençoa nossos Ismaéis espirituais, fazendo-os prosperar. Ele irá usá-los tanto quanto puder, e eles devem abençoar muitas pessoas. Mas quando Isaque aparecer, aquele que foi nascido da carne deve ser expulso. A carne não pode ser herdeira com aquele que é nascido do Espírito. Inevitavelmente, um dia a carne irá perseguir aquele que é nascido do Espírito. A carne deve ser mantida pela carne através de esforçar, mendigar, manipular e ameaçar. Quanto mais um ministro se esforça para manter um trabalho unido, mais facilmente intimidado ele será pelo aparecimento de quem quer que seja em seu domínio. Exemplos disto são evidentes em todo o corpo de Cristo. Por esta razão, o Senhor nos instruiu que conheceríamos a verdadeira semente, pelo seu amor de uns pelos outros. Aleluia! Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Amém. Bem-aventurado o varão que suporta com paciência a provação, a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu para aqueles que o amam. Tiago 1:12.